final do século XVIII, o território brasileiro foi palco de alguns episódios de insurgência contra a coroa lusitana. Além da Inconfidência Mineira, um outro movimento de inspiração liberal também aconteceu na então colônia portuguesa. Estou falando da Revolta dos Búzios, um movimento igualmente sufocado pela violência colonial, mas que dessa vez contou com a participação das camadas mais populares e fez germinar no povo um forte sentimento de emancipação política. O século XIX teve um início conflituoso na metrópole. Com a expulsão das tropas napoleônicas e a revolta liberal do Porto, militares portugueses exigiram o retorno do rei e a volta do Brasil à condição de colônia para exploração. No episódio de hoje falaremos sobre o contexto que fez eclodir aquilo que era inevitável, a independência do Brasil. O 2 de julho não é um evento de importância baiana. Ele é um evento de importância nacional. Ele é nacional. No final do século XVIII, por exemplo, aqui na Bahia, tivemos a Revolta dos Búzios, como ficou conhecida, onde, entre uma das consequências para os participantes, tivemos a morte dos 4 representantes das camadas menos abastadas e homens negros naquele período, enforcados e esquartejados na Praça da Piedade, aqui na cidade de Salvador. Isso é interessante para a gente perceber como o poder colonial respondia à insatisfação existente naquele período no contexto do Brasil colônia. E como essas insatisfações não desapareceram com o passar do tempo. Continuaram presentes no século XIX, continuaram presentes não só por uma insatisfação presente nas câmaras dos políticos em Lisboa ou nos espaços de poder em Salvador, mas estiveram presentes também e principalmente entre o povo. Então, esse clima de insatisfação pavimenta essa realidade colonial no decorrer da época da colônia e especialmente no século XIX. Madeira de Melo chega em um momento turbulento aqui na cidade de Salvador. Temos Portugal impondo sua vontade política, sua vontade no comando das armas no contexto brasileiro, especialmente no contexto baiano. Quando temos essa imposição, temos um desagrado por parte das elites políticas presentes aqui na Bahia. Está em disputa é quem garantiria a maior praça relacionado ao comércio de africanos e africanas escravizadas. Foi no momento da luta na Bahia e a adesão desse setor dominante da capitania da Bahia, da província, ao projeto de Dom Pedro, que eles controlam as 2 maiores praças ligadas ao tráfico de africanos escravizados. O 2 de julho ele é um arranjo entre elites. Então tinha o interesse dos senhores do Recôncavo, que foi onde se organizou o governo provisório, lá em Cachoeira, eles defendiam a propriedade da terra, defendiam a continuação da escravatura, eles tinham seus próprios interesses, e que eles estavam representados na mídia pelo jornal Diário Constitucional e depois o Independente Constitucional. E tinha, do outro lado, o interesse dos portugueses, que tinham seus negócios estabelecidos aqui durante muitos anos, e eles tinham praticamente 3 pautas. Uma era acabar com a concorrência do comércio inglês. O comércio inglês começou a se desenvolver a partir de 1808, quando Dom João VI fez a abertura dos portos. E os ingleses criaram uma concorrência muito grande para o comércio português. Então, para eles era interessante que esse tipo de comércio fosse sufocado. Outra pauta que era comum com os senhores do engenho era a pauta da manutenção da escravatura, Todos desejavam, nunca nenhum dos dois grupos em conflito se opunha a isso, E a terceira pauta, eles queriam ser subordinados a Portugal. O assassinato de Joana Angélica, ele ocorre em fevereiro de 1822, meses antes do 7 de setembro. Isso é uma questão importante para a gente lembrar, que o 7 de setembro ele é uma data importante, mas ele não é um fim em si mesmo. O bom da história é a capacidade que a gente tem de fazer perguntas.
Por que a Joana Angélica Sorour, precisou defender as tropas brasileiras? Sinal, por que elas estavam escondidas no convento da Lapa? Sinal que nós tínhamos um conflito já de alguma magnitude. Esse conflito diz respeito à nomeação de um general português como governador das armas, né, que é o Madeira de Mello. Esse general, ele é extremamente autoritário e ele é extremamente violento. As tropas portuguesas ligadas ao general Madeira de Mello, extremamente violentas. Né? Eles estavam fazendo terra arrasada aqui em Salvador. Então, quando ela se coloca à frente, é preciso considerar o fato de que já havia, né, em vários setores dessa sociedade, da cidade, né, um desejo pela ruptura. Estou falando de fevereiro de 1822. Olha como a Bahia, ela está à frente do seu tempo, não do seu tempo, ela está à frente daquele tempo. Precisou atravessar o corpo de uma mulher para poder deflagrar, essa guerra foi deflagrada, né? E aí eu quero chamar a atenção para o fato de que não foi a chegada das tropas do general Labatut que radicalizaram o conflito, foi o assassinato da Joana Angélica. Então Madeira de Mello chega um momento em que já temos uma insatisfação, que já temos uma realidade conflituosa ligada a esse contexto da dominação portuguesa no contexto baiano, e nos próximos meses, ainda no século XIX, entre 22 e 23, isso vai ser acirrado até os confrontos principais na segunda metade, né, do ano de 22. Então, entender esse período é, primeiro, destacar Salvador, o recôncavo da Bahia e a importância que esses espaços tiveram na própria formação do Brasil até o século XIX. Se você quer falar de independência do Brasil, não fale só dos grandes conflitos baianos, mas fale que começou aqui na Bahia pela insatisfação dos baianos com todos os decretos e medidas provisórias do governo imperial e antes do colonialismo que nós, brasileiros, sofríamos com aquelas agressões dos portugueses daquela ocasião. O 2 de julho é a afirmação da independência do Brasil na Bahia. Foi por isso mesmo que lutei vários anos para aprovarmos a lei que elevou o 2 de julho à condição de data nacional, a efeméride nacional. Essa lei encontra-se, inclusive, na portaria do Instituto Geográfico Histórico da Bahia e precisa ir para os livros de história, né? Agora nós vamos comemorar os 200 anos do 2 de julho. Mais do que nunca, o nosso hino, os nossos símbolos, os nossos heróis e heroínas, que foram muitas, né, precisam ser colocados no panteão dos heróis da pátria, porque, de fato, o Brasil precisa conhecer mais o feito dos baianos pela nossa independência.